abraço para você, torcedor da capital brasileira do aço. São 12 horas em Volta Redonda. Hoje é dia 12 de agosto de 2016. Nós estamos começando aqui pela TV Ideal, Canal 8, Rede Sim de Televisão, com o programa Tribuna do Esporte. O seu programa de todas as sextas-feiras aqui na TV Ideal, sempre falando dos clubes da nossa região, sempre falando do futebol do Rio de Janeiro, sempre falando das coisas, né, inerentes ao futebol que nos pertencem, né? Vivemos disso, falamos disso. Eu, Carlos Samuel, comentarista objetivo da Sul Fluminense. Aqui de antemão, quero dizer que hoje não haverá chororô, porque o Botafogo não jogou, não perdeu, não tem problema, tá certo? Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Edinho, boa tarde, pessoal de casa. Daqui a um tempo, o Botafogo não vai ser mais motivo de chacota, a gente vai subir na tabela, a gente vai precisar, nós botafoguenses, né? Eu aqui, você que está do outro lado aí, nós não vamos mais ouvir esse tipo de insinuação, não é verdade? O Botafogo vai subir na tabela e vai virar um grande. Estou esperando. Inclusive está na 17ª, daqui a pouco vai para 18º, 19º, está subindo. Mas o primeiro passo para subir está embaixo. É verdade. Na hora que chegar em 20º, aí não tem outro jeito, aí ele vai subir mesmo. Mas aí não vai ter outro jeito não, aí ele vai subir. Botafoguense vive de esperança. O Ayrton não machucou, vai jogar, virou o ídolo de todo botafoguense. O que você quer mais? Aí eu choro. É lógico. Não, o pior é o seguinte, se você contestava tanto o Ayrton, hoje ele é a estrela do Botafogo. Mas virou meu ídolo. Aí quando falam mal dele, você se aborrece. Quando o Thiago Franklin traz o noticiário do Botafogo lá na Rádio Sul Fluminense, ele disse que o Ayrton não vai jogar, eu fico preocupado. Eu falei, puxa vida, Ayrton não vai jogar. Mas virou aí o ídolo de todo botafoguense. Aí eu choro, Ayrton, né? Quem diria, hein? O velho guerreiro Ayrton, volante do Flamengo, jogador previsível, aquele jogador que você já marca ali um cartão amarelo para ele, provavelmente um outro para expulsão. Virou esse jogador importante para o Botafogo. Não, mas ele é importante. Eu vou ser sincero para você. A gente vai falar do Botafogo daqui a pouco, eu vou colocar meu ponto de vista, até porque o Botafogo não perdeu, né? Porque também não jogou na última partida, a partida do Grêmio vai para o dia 4 de setembro. Mas eu não vejo os outros times melhores que o Botafogo, de verdade. Eu não sei com esse time do Botafogo. Tenho a impressão que nesse segundo turno o Botafogo vai dar uma guinada boa. Eu já falei aqui, vai brigar entre o 11º, do 8º ao 12º lugar. Pode escrever o que eu estou falando. O Botafogo vai brigar nessa faixa aí. O Botafogo vai brigar na Sul-Americana. Pode escrever o que eu estou te falando. Vamos esperar. Bom, nós estamos começando o Tribuna do Esporte aqui na TV Ideal, em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família, compra, vende, aluga, financia, regulariza o seu imóvel. Giba Imóveis tem casas prontas para você morar, tem terrenos para você construir, tem apartamento pronto na Morada da Colina, talvez no melhor bairro de Volta Redonda hoje, com vista privilegiada, 20 apartamentos em 5 andares, 4 apartamentos por andar, olha, rebaixamento de teto, partilhado, a parede partilhada, fantástico os apartamentos, no Residencial Brito KB. Se você quer comprar, que é para você morar ou para você investir, Residencial Brito KB, 3347-0321, 3347-0321. Quero te lembrar também que o Unifoa é o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. 5º ano consecutivo, considerado pelo MEC o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. E hoje eu vou ter o privilégio de estar apresentando mais uma formatura lá na Vila Bonanza, mais uma formatura do Unifoa, o melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Quer estudar? Quer que seu filho estude? Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa, 33408400. Eu mandar um abraço para o Giba, né? A gente já mandou um zap aqui que tá ligado. Um abraço para o Eduardo e para a Sandra, para a família toda, né? Sempre ligado aqui com a gente. O Cacá, o Ronaldo, o Carlos Augusto, a dona Marta e o Marco Antônio, sempre ligados, o Edinho Brasil, essa rapaziada, Simonal, Renato, André, todos eles estão sempre ligados conosco aqui no nosso Tribuna do Esporte. Mandar um abraço carinhoso para o Gino Lopes, está em Recife, já mandou um zap aqui, está assistindo lá em Recife. O Hélio também está em Maceió, me disse hoje que estaria assistindo. O pessoal de Portugal, né? Eles todos assistem lá e vibram quando a gente aparece por aqui. Depois procuram no YouTube. Se você quiser procurar no YouTube também, TV Ideal, Tribuna do Esporte também está no YouTube todos os dias. Mandar um abraço para o Osmar Neves, jornalista, né? Nosso querido amigo, está sempre conosco, sempre participando. Ele que junto com o Manuel Alves produzem e apresentam o futeboldorio.com de segunda-feira de 12 às 13 horas, sempre falando do esporte amador, sempre trazendo personagens do esporte amador para participar do programa aqui na TV Ideal, sempre ao vivo. Todas de segunda a quinta-feira, de 12 às 13 horas, futeboldorio.com, produção do jornalista Osmar Neves e com a apresentação do pequeno notável Manuel Alves.
E na sexta-feira, de 12 às 13, estamos eu e o Carlos Samuel. Sempre aqui, né? Sempre com chororô, mas sempre bem, sempre feliz. Essa que é a grande verdade. Olha, vamos começar falando do Volta Redonda, que joga em Anápolis. Eu quero dizer para você que está nos assistindo na Rádio Sul Fluminense, é a única emissora que vai, né? Que tem acompanhado o Volta Redonda em todos os jogos, dentro e fora do estádio Rolando de Oliveira. E o Carlos Estevam e o Walter Cardoso já estão, né? Daqui a pouco, estarão amanhã viajando para Anápolis, em Goiás, onde nós estaremos transmitindo ao vivo no domingo, 16 horas, a partir das 15. Já estaremos falando de lá, Volta Redonda e Anápolis. Volta Redonda que não terá o João Clériston, né, mas terá a volta do Marcelo. Então nós devemos ter o meio do campo com o Marcelo, o Marcos Júnior e o... Como é que é o nome do outro menino lá? O meio campo? É o Michel. Michel e o Michel, nós teremos os três, esse meio campo. Eu acredito que esse seja o time. O Marcelo já é um velho conhecido do... Um grande jogador, Eu estou até procurando aqui o site do Volta Redonda, mas o site não está atualizado. É outra coisa que a gente chama atenção. O site do Volta Redonda não atualiza, né? Não está atualizado, aí é complicado. Mas depois da saída do Jorge Luiz é por contusão. O Volta Redonda, ele não acusou o golpe, montou um time interessante. Esses dois volantes que já estavam no elenco, o João Clériston e o Marcos Júnior, foram gratas surpresas. Agora o retorno do Marcelo, eu não vejo problema no meu campo do Volta Redonda. O João Clériston não joga. Mas seria um jogadoraço. Samuel, você me falou aqui um dia, você vai ver o João Clériston e o Marcos Júnior. Fiquei encantado. O futebol do João Clériston, independente do gol. Nesse jogo do RT aqui, ele fez o segundo gol. Mas independente do gol, ele joga demais. Joga. Cara, o tempo inteiro. Quem está em casa não teve oportunidade de ver, pode ir ao Raulino de Oliveira no dia 21, quando o Volta Redonda vai, no jogo da volta, enfrentar a equipe do Anápolis. Fica de olho nesses dois jogadores, João Clériston e no Marcos Júnior. O jogo está pegando fogo. O João Clériston pega na bola, parece que ele não está no jogo. Ele muda, né? Muda, ele domina a bola. Sabe jogar muito. Né? E tem um detalhe interessante, aí foi um acerto do Volta Redonda, não sei se foi proposital ou se foi coincidência. Eles jogam desde os juniores juntos. Jogam, foram base do Fluminense. Base do Fluminense, depois jogaram no Bom Sucesso. Bom Sucesso e vieram. E eu tenho certeza absoluta que tem gente de olho nesses dois jogadores, principalmente no João Clériston. Teve no Marcelo, não é? Teve uma série de jogadores aí do Volta Redonda foram embora. É verdade. Thiago Amaral, o Luan, o Cristiano Maílson, também foi cogitado para sair. Eu vejo um problema muito sério no Cristiano. O Cristiano dá umas desligadas assim no jogo. Eu vejo dois problemas dele. Ele não é constante para ser jogador de futebol, principalmente hoje. O futebol ele evoluiu muito na questão. Ele evoluiu muito na questão física, na questão consequentemente se corre mais. O futebol ficou bem dinâmico. Já naturalmente, ficou muito mais. E ele, tem hora que ele apaga, parece que ele não está no jogo. E outra coisa também, importantíssima, parece que ele precisa fazer um reforço muscular, ele não consegue chutar a bola com precisão. O lançamento, o cruzamento dele é fraco. Ele é bom jogador tecnicamente. Bom. Ele dribla bem, ele penetra bem, ele é um jogador inteligente, mas ele falta essa força mesmo. Justamente. Bem observado. Mas aí o técnico Felipe Surian teve um grande achado, que é o Luiz Gustavo um pouco mais adiantado. Hoje, os técnicos, eles usam muito colocar 2 laterais esquerdos, 2 laterais direitos, colocam mais avançado, com poder de marcação. E o Luiz Gustavo, ele faz muito bem esse papel. Ele é um lateral, ele joga mais avançado, está jogando de atacante, como se fosse ponta direita, né? E está jogando muito bem, é um jogador importante. O David, para mim, ele é o centroavante, aquele centroavante de área mesmo, de conclusão, de finalização. Não pode jogar nele, né? Tem que botar a bola para ele brigar na frente, porque ele é absurdo, né? Justamente. Ele arruma os contra-ataques arrumados. Se ele sair da área... Não, é problema. E tem outra, ele tem que estar esperando a bola. Esperando, que eu digo, acompanhando, mas um pouco à frente dos atacantes. Ele se ele partir do meio campo junto com a turma, ele não chega. Ele quebra. Também não chega, que ele não tem porte. Não, ele é forte, né? Ele é muito forte. Ele é jogador de trombar.
trombar. De ficar na frente. Mas já fez o papel dele, fez os gols. Isso é que importa, né? Os não adianta gols. você jogar bonitinho, jogar arrumadinho, não. Agora o time tem que jogar para ele colocarem 10 bolas lá e das 10 ele fazer uma pelo menos. Mas eu vejo o time muito bem estruturado. Entendeu? Agora, para passar para outra fase, vai depender muito do que vai jogar lá. Né? O jogo em Anápolis ele tem uma importância muito, muito grande por vários aspectos. Primeiro, é um adversário, é um desconhecido. É um desconhecido de todo mundo, adversário. Que fez boas campanhas, se classificou na casa da Caldense, na casa do adversário. Tem um técnico que é estudioso, que é o Brusque, Ricardo Brusque, que já foi do Brusque, né? Nomezinho difícil, né? Ricardo Drubski. Ele foi técnico do Volta Redonda, mas por ter sido técnico do Volta Redonda não tem muita coisa a ver, porque o time era outro. Ele não conhece também o time do Volta, deve conhecer, ter visto jogar agora, né? Igual o Felipe Surian. Não, porque nenhum desses jogadores que estão aí foram da época dele, a não ser o Glauber. Justamente. Só o Glauber foi jogador dele, mas o Glauber não está nem jogando, está no banco. Mas é uma parada dura. Pelo que a gente tem conhecimento do Anápolis, é uma parada dura. Agora, jogar lá para empatar. Jogar para empatar. Se a vitória acontecer, maravilha. Jogar para empatar, empate é um bom resultado. De preferência até um empate com gols, né? Que seria melhor, né? Isso é importante. E decidir em casa, decidir no Raulino de Oliveira. Acho que está muito bem. A diretoria, eu tenho feito algumas críticas à diretoria do Volta Redonda, não na questão da montagem do time, porque ela foi muito feliz. Isso não é sorte, não. Tem sido, aliás, tem desmontado e montado, desmontado e montado. Isso não é sorte, não. Isso é competência. É competência, porque você não dá uma sorte dessa 2, 3 vezes, como o Volta Redonda tem feito. É competência, o trabalho está sendo bem direcionado. Agora, a questão do marketing, a questão do estádio ainda não ser administrado pelo Volta Redonda. O estádio com poucos torcedores. A cidade não fala do Volta Redonda. Mas o problema não é esse. Não. Sabe o que acontece? Quando você toca nesse assunto aí, eu até te entendo. Mas olha só, o Fluminense, o Botafogo, que são clubes maiores, que têm muito mais apelo que o Volta Redonda, botaram menos público que o Volta Redonda no estádio. Mas é diferente. Então não sei. Mas é diferente, a cidade. Quem tem que provocar é o clube, é a Volta Redonda. Ele tem que, sei lá, entrar em contato com a CDL, com o Cicomércio, fazer campanhas. O Volta Redonda ele não se mostra, ele está muito acanhado, ele se apequenou. É lógico que a gente sabe de todo esse contexto, né? Essa conjuntura econômica ruim, esse momento ruim pelo qual passa o país, não é só o Estado, mas a cidade, não, o Estado é o país. Mas ele está muito... Eu não sei se é um excesso de foco, talvez um excesso de foco na questão da preparação da equipe, na questão de jogos, aquela coisa toda, e a concentração para conseguir essa vaga na Série C, e com isso o outro foco, que seria o marketing, ele acaba sendo deixado de lado. Talvez seja isso, mas não dá para... A cidade, ela precisa... aliás, o Volta Redonda, ele precisa se mostrar para a cidade. A camisa do Volta Redonda, a camisa por si só, ela já é um grande apelo. É uma das camisas mais bonitas do mundo, não estou exagerando. Na verdade, a gente não vê a camisa do Volta Redonda em lona, nas lojas. Não tem patrocinador. O Volta Redonda não tem patrocinadores, cara. Isso que não dá para entender. Entendeu? Eu queria saber como é que a diretoria está conseguindo levar com as coisas em dias. Mas outra coisa, a CSN não é patrocinadora. Está no site do Volta Redonda, a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela parece que ela faz um patrocínio da base do Volta Redonda. Tem uma empresa de ortodontia que patrocina o Volta Redonda. Então, por aí você já vê. A CSN, ela precisa aparecer? Ela precisa, porque a CSN... Poxa, já que é patrocínio da CSN, o cimento CSN não é daqui de Volta Redonda? Por que não faz uma coisa casada? Tem cimento CSN em tudo quanto é loja de material de construção da cidade. Essa empresa, por exemplo, de ortodontia, ela está muito bem localizada. Fazer uma parceria, algo mais, mas a gente não vê. Segunda-feira, o Daniel Felipe, ele estava me mostrando lá no Tribunal Esportivo, o pessoal está com o Facebook com 3.600... Naquele dia, tinha 3.683 pessoas no Facebook. Quer dizer, isso é uma iniciativa deles, dos torcedores.
Não é? Por aí você já tem uma ótima ferramenta para fazer um trabalho de marketing. De marketing, sem né? dúvida. Agora, não dá para ver o Volta Redonda... Primeiro, aí a possibilidade de arrecadação ela é quase zero. Segundo, o incentivo dos jogadores, pô, tem que ter pelo menos... Acho que no mínimo, Edinho, com ingresso barato, ingresso dá R$5, 5, 10 reais, no mínimo. Mas tem sido 3 mil torcedores. 3 mil torcedores teriam, no mínimo. E seria uma média ainda ruim de 3 Não, e aí a gente fica o seguinte, quando o time tá mal, quando o time faz uma campanha ruim, a gente fala, tá bem, torcedor, o time tá mal, não sei o que, mas o Volta Redonda agora tá brigando lá em cima e os torcedores... Então, mas quebra essa máxima. Eu sou contra essa máxima, a gente já até discutiu isso no Tribunal Esportivo. Não, se fizer a boa campanha, o torcedor vai. Mas não é assim. Tem sido assim. Mas a propagação, por mais que a gente fale aqui na TV, que o pessoal, a gente fale no rádio também, tem a Rádio Sul Fluminense, tem a Rádio do Comércio, que cobre o Volta Redonda, que fala do Volta Redonda, tem noticiarista do Volta Redonda todo dia, o Manuel Alves cobre o Volta Redonda todo dia pela Rádio Sul Fluminense, aqui pela TV Ideal também, mas precisa de algo mais, precisa de uma iniciativa, de uma ferramenta que o clube se disponha dela, aí é o departamento de marketing do clube. Eu não sei nem quem é responsável pelo marketing. O que me apresentaram lá esses dias foi uma empresa que está lançando o sócio-torcedor do Volta Redonda. Mostrar esse rapaz. Vai estar fadado a dar errado. Aí eu perguntei para um dos diretores, mas quem é? É aquele fulano lá. Eu estava lá no ar, inclusive entrevistei o presidente, só não entrevistei o Zada, porque eu ia entrevistar o Zada, não deu tempo, aí entrevistei o Flávio Horta Júnior, a gente falou de uma série de coisas, mas eu não pude falar com o cara do departamento de marketing, essa aqui é a verdade, né? Mas começa errado, é você começar a casa pelo telhado. Primeira coisa que o presidente do Volta Redonda teria que fazer, primeiro uma pesquisa na cidade. Faz uma pesquisa. Talvez, de repente, o sócio-torcedor não seja para agora. Porque você lança um produto que é bom, é um produto bom. Mas eu não sei se tem parceria, se já pensou para... Sabe por quê? Você lançar um título de sócio-torcedor sem oferecer nada sem a contrapartida, justamente. Se não tiver uma contrapartida... Então, justamente, mas para você... Desconto no supermercado, qualquer coisa desse Por isso que eu estou falando da pesquisa, Edinho. O Volta Redonda foi feita uma pesquisa, tem em média 10 mil torcedores na cidade. Desses 10 mil, 3 mil está na faixa etária de 14 a 21 anos. Você já tem subsídios, já tem material para apresentar para um potencial cliente. Na verdade, aqui, nós temos esse é o perfil do torcedor do Volta Redonda, tem esse, ver qual se enquadra na sua empresa, para a gente poder fazer um trabalho. Quer dizer, não é tão... É trabalhoso. É verdade. Não é? Mas chegar simplesmente, sócio-torcedor. Não, é só falar, não adianta. Aí, vou lá no campo para disputar pênalti, para ganhar uma camisa. Você quer ver outra coisa que estou para cobrar o presidente? O presidente me garantiu que quando ele entrou, que aquele processo, como é que eu posso dizer? Aquela coisa que o Volta Redonda fazia, de homenagear as personalidades, os torcedores. O Rogério Loureiro fez isso muito bem. Fazia 2, eu fui homenageado, inclusive. Ele dava um diploma e uma camisa para o torcedor, chamava lá na frente. No começo ele fazia isso antes do jogo. Eu falei, não, vamos fazer no intervalo do jogo. Aí passou a fazer no intervalo do jogo, onde o público já está no estádio. Mas tem preocupação com o resultado, mas aí é outra coisa. Aí eu anunciava no alto-falante do sistema de som do estádio. Ficou um negócio legal. Eu falei com o presidente, o Flávio Horta, quando ele assumiu, não, vamos continuar, vamos dar ênfase, inclusive, vamos fazer 2 por jogo. Eu tenho por mim, até agora não fez nenhum. Com todo o respeito que o presidente merece, eu tenho por... E tem outro, então um detalhe assim mais importante ainda. O próprio presidente ele não aparece. O presidente ele não vai à rádio, o presidente já veio aqui à televisão uma vez, né? Já veio não, né? Não veio aqui à TV. Ninguém do Volta Redonda aparece. Da outra diretoria, que a gente criticava bastante, critica até hoje, era só você ligar, convidar, o pessoal ia. O Wilton Arbex, por exemplo, era difícil o mês que ele não ia no Tribunal Esportivo, pelo menos uma vez. Pelo menos uma não é verdade? Então não aparece o presidente, não aparece ninguém, é só no dia dos jogos, entendeu? Isso faz bem o presidente ele se pronunciar num programa que ele vai ter mais tempo para poder falar, para poder se defender, para poder falar sobre os projetos do clube. Não adianta só no intervalo de um jogo ou numa pré-hora esportiva, que é aquela coisa corrida. Então, está pecando nesse aspecto, para mim, pelo menos eu entendo assim, o Volta Redonda Futebol Clube. Vamos aparecer com esse departamento de marketing, né? É verdade. Agora,
a gente pode esperar o que lá desse jogo com a Nápoles, hein, Samuel? Olha, Edinho, pelo que o time apresentou, pelo sufoco que o time já passou, o time passou sufoco em Minas, passou sufoco aqui 2 vezes com o RT no estádio Rodinho de Oliveira, o time se portou bem, o time se portou bem tecnicamente, bem taticamente, jogando feio em alguns momentos, mas jogando bem taticamente, dentro da proposta estabelecida. E esse jogo do RT aqui eu não gostei, não. Achei que o time ficou muito atrás, jogo feio. Ficou muito atrás. Foi um jogo tático, né? Foi um jogo tático, você corre risco. Quem teve domínio da partida na maioria do tempo foi o RT. Mas não foi efetivo. Não, perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Então, a gente percebe que uma coisa importante que já virou um chavão aí, não é verdade? A questão do técnico, ele ter o comando, dele ter o time na mão. Isso é fundamental. Ele saber o que ele faz taticamente com a equipe, que potencial a equipe dele tem para jogar em determinado esquema tático. Isso é fundamental. E a impressão não. A gente tem a certeza que o Filipe Surian, ele tem isso. E a partir daí... E lembrar que o Walter Dona está a 2 confrontos, a 4 jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Porque se ele ganhar agora... Ele vai ficar entre os 8 melhores clubes da Série D. E se ele ganhar do próximo clube, ele vai ficar entre os 4 Série C do Campeonato Brasileiro. Então, é uma importância muito grande. São 360 minutos separando aí o Volta Redonda da Série C do Campeonato Brasileiro. É verdade. Bom, 12 horas e 21 minutos. Vamos falar então do Vasco, né? Vasco que empatou com o Ceará no último jogo, no primeiro turno. Terminou o primeiro turno como campeão. 39 pontos, né? Vai jogar com o Sampaio Corrêa somente dia 20, quer dizer, essa semana ainda está sossegada, tem mais uma semana de treinamento. Ontem eu falei até na Rádio Fluminense, Samuel, no fim de tarde, no programa apresentado por você, e que ele quer manter 3 atacantes, o Ederson, o Thales e o Jorge Henrique na frente. Gozado, o Thales nunca foi solução, sempre foi criticado, sempre foi problema. E agora virou o xodó do Jorginho. Virou xodó depois que ele contratou os outros dois. Porque o Júnior Dutra é muito bom jogador. O Edson é muito bom jogador. Mas eu não acredito que o Thales se... Permaneça? Não, que ele se estabilize ali como titular? Não acredito não. Pode até ser. Pode até ser. Pela qualidade dos outros, pela experiência dos outros, talvez até seja. Agora, o Jorginho sempre reclamou que não tinha tempo para treinar. Pelo menos agora vai jogar dia 20, né? Ele deu uma mini férias aí, jogadores até viajaram para o exterior, e agora voltou nessa segunda-feira, se apresentou na terça tarde, melhor dizendo, se apresentou terça tarde. Ontem já começou a fazer treinamento com bola, quarta e quinta já começou. Teve tempo, né? Disse que a idade dos jogadores não era problema. Para mim era problema sim. O time estava cansado. Pelo menos agora vai voltar para o segundo turno com uma condição física melhor, né? Pelo menos espera, né? É verdade. Essa parada aí era necessária. Foi fundamental. Agora, a parada, ela é uma faca de 2 gumes, né? Ela tanto pode ser... Porque o repouso faz parte do trabalho, do condicionamento. E do planejamento, condicionamento físico, aquela coisa toda. Mas o problema... O Vasco tem perdido muito tecnicamente. A gente não sente, é lógico, em alguns jogadores a gente sente a fadiga na contusão, pela contusão. Mas vendo o jogo do Vasco da Gama, a gente não percebe assim um time cansado. Percebe às vezes um time disperso, que pode sim ser fruto de um certo cansaço. Com certeza. Daquela coisa do aumento uma faixa etária alta, como você disse. Agora, a parada... Para a questão técnica, ela é perigosa, porque o time vinha numa toada, que já não era boa. Mas aí eu acho que não vinha boa por causa do cansaço. Mas aí é que está a grande questão. A parada, ela é necessária? Ela é necessária, mas ela é perigosa também. Justamente por causa da questão técnica, porque o time vinha numa toada, e não legal. Passou um sufoco contra o Ceará, passou um sufoco com vários jogos. Perdeu alguns. Jogou sem o Nenê, jogou mal. Jogou sem o Andrezinho, jogou mal. Para mim, o Andrezinho ele tem uma importância muito maior do que o Nenê. Muito maior. O Nenê é o craque do time, é o jogador que faz falta, sim. Claro que faz falta. Mas, taticamente, em termos de posicionamento, o Andrezinho ele é muito mais completo do que o Nenê.
Ele não é tão técnico quanto o Nenê, mas ele é mais completo. Então, o Vasco da Gama, ele deu sinais de fadiga. O time deu sinais de fadiga, tanto física e tecnicamente. Alguns jogadores não jogando aquilo que podem render. Então, a parada era necessária, veio a calhar, mas ela também é perigosa, porque pode se perder na questão técnica. E aí tem outra coisa que você não falou. Os outros também tiveram tempo para se preparar. Também, aí pronto. Aí quem estava muito faca mal... de dois gumes, né? Justamente. Como diria o Chiquito, meu amigo, uma faca de 2 legumes. Faca de 2 legumes, é verdade. Agora, tem folga na tabela? Tem. Pro quinto colocado, tem. Tem 9 pontos. Pro segundo, pro terceiro e quarto, não. Não importa, importa ficar justamente. O Vasco, a última vez que subiu, no ano retrasado, no ano de 2014 para 2015, né? Foi na Bacia das Almas. Na Bacia das Almas. Em 2014 ele classificou em terceiro lugar, a 1 ponto ou 2 longe do América Mineiro. Então, o que a gente espera? A gente espera que com esses reforços, com agora essa parada e depois o tempo para treinar até o dia 20, que o Jorginho consiga colocar a casa em ordem. Agora você vai 3 atacantes, isso é muito relativo. Hoje quase todo mundo joga assim. Joga com 2... Não, menos a seleção brasileira de Olímpica, que a gente vai falar daqui a pouco. Que joga Vamos falar do Botafogo, no nosso querido, saudoso, amado, desejado Botafogo de Futebol e Regatas. Mas saudoso por quê? Porque saudades do Botafogo de verdade, porque esse Botafogo que está aí, 17º colocado com 20 pontos. O Botafogo vai enfrentar o São Paulo, domingo, 16h15 no Morumbi. Botafogo, São Paulo, que é o 9º colocado com 26 pontos. E apesar de estar em 9º colocado com 26 pontos, o São Paulo não vive um bom momento, perdeu o treinador, quer levar o Ricardo Gomes para lá. Enfim, o Botafogo não jogou contra o Grêmio na última partida, né? O Botafogo só joga com o Grêmio dia 4 de setembro. Essa rodada passada, o Botafogo não jogou com o Grêmio, por isso que ele tem 20 pontos, né? Se bem que ele ia perder do Grêmio, eu continuar com 20 do mesmo jeito. Mas o Botafogo volta a jogar com o Grêmio no dia 4 de setembro, pela 19ª rodada, né? E o Botafogo já encara com o São Paulo agora, que o São Paulo é o 9º com 26, o Botafogo é o 17º com 20. Jogo duro, jogo difícil, mas o São Paulo também não vive um grande momento, né, Samuel? Não vive, mas... vai jogar em casa? Vai jogar na casa do adversário. O time do São Paulo é bom, não é um time ruim, não. Um time melhor do que o do Botafogo. Agora, falar em saudoso, só abrindo aspas aqui, quem vive de saudosismo é o Flamengo. Júnior, Andrade, Adílio, Zico. Não. Você lembra daquele meio campo de 81? Zequinha, Jair, Roberto, Paulo César, Carlos Alberto Gerson, Manga. Esses eram os times do Botafogo. Garrincha, Nilton Santos. Hoje, quantos jogadores o Botafogo oferece para a seleção brasileira? Nenhum. Antigamente oferecia 5, 6, 8, oferece, 9. a seleção que não aceita. Bom. Mas o time de São Paulo é melhor do que o Botafogo. Isso é lógico. É fato, né? Agora, essa questão do assédio do São Paulo em cima do Ricardo Gomes, eu vejo como muito preocupante. Eu vejo mais como fator preocupante, mais por causa do Ricardo do que do Botafogo. O Ricardo, ele fez bem o Botafogo? Fez. Claro que fez. É um bom técnico? Ele é um técnico estrategista. Se não fosse, erra. É lógico que erra. Como qualquer técnico erra. Eu sei que tem vários torcedores do Botafogo insatisfeitos com o Ricardo, mas ele é estrategista. Mostrou isso contra o próprio Palmeiras. Contra o Palmeiras ele mostrou isso. Agora, ele tem uma equipe mediana, muito limitada. Essa que é a questão. Mas eu temo pela saída dele, não pelo Botafogo, porque o Botafogo ele encontra um técnico do nível do Ricardo Gomes aí no mercado tranquilamente. Encontra. O Vanderlei Luxemburgo está solto. Ele encontra um técnico do nível Abel dele. Braga está solto. Eu só temo pelo próprio Ricardo. O Ricardo ele não tem condições físicas. Ele tem psicológicas? Tem, porque ele é um cara inteligente e tal, mas ele não tem condições físicas, as condições dele são limitadas para encarar uma equipe como o São Paulo. O São Paulo, ele é uma efervescência só, entendeu? É política, é cobrança. O São Paulo ele tem um orçamento altíssimo, folha salarial altíssima. O próprio Ricardo, se for, vai ganhando R$500 mil. Entendeu? Mas não sei se ele tem estrutura. Ele não tem, física não tem. Ele é limitado. Agora, seria uma boa para ele mudar? Não. Não? Você acha que não? É por isso que eu estou te falando, eu estou temendo essa mudança do Ricardo por ele. Pelo Botafogo, não. Muitos de São Paulo dão como certo. E acredito até que a saída dele faria bem ao Botafogo.
E o jogo em si? O jogo vai ser difícil, complicado. E tomara que ele consiga acertar o time como ele acertou contra o Palmeiras jogando em casa. Se ele conseguir acertar, o Camilo... Porque teve tempo de parada também, né, Samuel? Quer dizer, não pode reclamar muito não, né? O Camilo tem que render mais, é um jogador que já demonstrou que é importante. O Bruno Silva também precisa render mais, precisa ser mais constante, é um bom jogador, é lutador. O Ayrton se tornou essa peça importante, agora falando sério. Time, mas né? Falando sério. Não, vai ter jogado bem, né? Mesmo. Então... o Botafogo tem 2 bons laterais. Tem. O Diogo Barbosa, para mim, é um dos melhores laterais do Brasil. Talvez não apareça tanto porque ele está jogando no Botafogo. Se tivesse outro time, ele por exemplo. Se tivesse um time grande, ele, por exemplo, tem. Time grande, Botafogo Ele, por exemplo, é melhor do que o Jorge do Flamengo. Mas sem dúvida. Ele é melhor do que o Jorge do Flamengo. Então, para mim, é uma questão de. Essa mudança seria bom para o Botafogo. Eu acho que o Botafogo vai brigar entre o 8º e o 12º, já te falei isso. Agora, o Botafogo perdeu no Raulino de Oliveira por 1-0, jogando bem, não jogou mal na estreia. Mas quando a pessoa jogou, empatou com o Flamengo, quando estava derrotado. É verdade. Agora, vamos ver o que vai acontecer. O favorito é o São Paulo, né? Mas... Você arrisca um placar, não? 1-0 São Paulo. Meu Deus do céu. Vou isolar aqui, porque quando ele fala assim é o inverso. Vamos falar do Fluminense. Fluminense Futebol Clube, que empatou com o Internacional no último jogo em 2-2, né? Depois não jogou contra o Figueirense, que seria o jogo seguinte. O jogo foi adiado para o dia 3 de setembro, um dia antes do jogo do Botafogo. Joga nesse domingo contra o América Mineiro, que é o 20º colocado, com 13 pontos. É o último colocado do campeonato com 13 pontos, mas que subiu de produção. Vem de uma vitória importantíssima contra o Santos, quando ninguém acreditava. E vem motivado. Eu penso que o Fluminense vai ter dores de cabeça para enfrentar o América nesse domingo, hein, Samuel? Olha, Edinho, o Fluminense, o América vem de uma vitória surpreendente. Venceu o Santos, quando todo mundo esperava a goleada do Santos, aquela coisa toda. O América foi lá e venceu. Isso, por si só, é uma motivação. Esqueçamos a colocação do time e a pontuação do time no campeonato, que é uma colocação... São colocação e pontuação pífias, né? Mas vai enfrentar, o Fluminense vai enfrentar essa equipe motivada por esse aspecto. O Fluminense hoje, isso dito pelo próprio técnico Levi Coupe, ele ainda não está 100% formado, uma formação que ele possa dizer, essa é a formação titular. Diz ele que ainda tem 20% do time para poder disputar a vaga. Mas vem crescendo de produção. O Wellington, por exemplo, entrou bem. O Marco Júnior tem jogado bem, até em nova posição, mais como um meia ponta de lança, entendeu? O Scarpa, quando voltou de contusão, jogou uns 2 jogos ruins. Depois ele recuperou o ritmo de jogo, está arrebentando. O Cícero arrebentando também. O Douglas é um jogador importante, parece que ele já tem essa confiança, está jogando bem também. E eu vejo que o problema do Fluminense é na lateral, entendeu? Nos 2 laterais. É na lateral. Nos 2 laterais. Acho que os 3, né? As 2 laterais. Dos 3, Giovani não deu conta, o Wellington Silva não pode jogar do lado esquerdo, nem do lado direito. Ele agora está com o William Matheus, que ainda não engrenou legal na esquerda. Não, quer dizer, o Jonathan não deu certo. O Wellington Silva não pode jogar na esquerda, na direita também não tem jogado bem. Perca muito no cruzamento. Perca muito. Outro, muito fresco. Muito jogador de futebol tem mais disposição. O Wellington Silva é muito fresco. Ele no Resende jogava melhor. Eu também acho. No Resende jogava melhor. Não, então, no Flamengo ele chegou a jogar bem. É verdade. Quando ele era reserva do Léo Moura. Então, para mim, quando o Levi fala isso, a questão não está muito... ainda tem vagas para serem disputadas. Acho que o Fluminense, ele mexeu muito lá na frente, na questão da contratação, e não mexeu lá atrás. E o outro, tem um detalhe também, o time do Fluminense, ele fez uma série de contratações. Vamos lá. Henrique Dourado, não disse porque veio ainda. Muito mal. Marquinhos, também não disse porque veio. Mas vai ser bom. Boa contratação. Vai ser quando? Quando acabar o campeonato? Quando pegar o ritmo. O Richardson ainda é uma perspectiva de ser bom jogador. O Richardson Desses jogadores aí, quem veio desacreditado, que ninguém acreditava, foi o Wellington Silva. O Wellington é o único que está jogando. Verdade. O resto, até agora, não entrou. Quer dizer, que reforços são esses? E aí, com detalhe, com agravante. Para as laterais, por exemplo, não contratou ninguém. Não contratou, justamente. O William Matheus não conseguiu ser titular no Vasco. Então, para mim, tem torcedor do Fluminense que fica bravo.
O Fluminense contra o Internacional, por exemplo, fez um gol, recuou. Depois foi prejudicado pelo árbitro, teve um gol pelo auxiliar, na verdade, teve um gol muito mal anulado. Se faz aquele gol, virasse 2-0, a situação ia ser diferente, mudava a história do jogo. Mas eu ainda, para mim, quando a gente fala no jogador ser constante, ele ficar ligado no jogo todo, ainda falta isso, para mim, na equipe do Fluminense. O Fluminense ainda dorme em determinados momentos do jogo, a zaga falha no meio campo também, e isso daí não vejo como legal, não vejo como positivo. Mas o time tá bem montado. Eu, na minha concepção, se fosse presidente do Fluminense, se fosse diretor, ou se fosse o técnico, me preocuparia com as laterais, né, com essas laterais. E ataque, ele tem o Samuel, tem o Wellington que chegou, ele tem uma rapaziada boa que dá conta do recado. Eu também não vejo com bons olhos o Cícero jogando de segundo volante, embora ele jogue muito bem como segundo volante. Mas eu não gosto. Gosto dele mais avançado. Eu ele também. tem feito gols que foram importantes para o Fluminense ter subido um pouquinho na tabela. Aposta um placar nesse Fluminense e América? 2-1 Fluminense. 2-1? 2-1 Fluminense. Jogo duro, o Fluminense vai ganhar. Tomara que Deus te ouça. 2h35, nós estamos aqui na TV Ideal, Canal 8, Rede Cid de Televisão, apresentando o programa Tribuna do Esporte. Sempre às sextas-feiras, eu e o Carlos Samuel. Terça de 22 às 23h30. Eu, o Giba e mais 2 convidados, né? Falamos do esporte aqui dos clubes da nossa região. De segunda a quinta, de 12 às 13, você tem futeboldorio.com com o Manuel Alves, o Pequeno Notável, com a participação, né, e a produção do jornalista Osmar Neves. Sempre falando do esporte amador, sempre falando dos amadores, dos atletas amadores aqui, sempre valorizando as coisas da nossa região. Vamos terminar falando do Flamengo, né? Falando dos clubes do Rio de Janeiro, vamos terminar falando do Flamengo. O Flamengo que vem de uma vitória de 1-0 diante do Atlético do Paraná, volta a dizer, Samuel viu o gol, achei que estava impedido, mas muito impedido. E hoje eu fui abastecer lá no posto da Sultran, aqui no Aterrado, e conversava com o Afonso, uma das pessoas lá, e ele me disse, Edinho, se o Flamengo tivesse vencido o Santos com 2 pênaltis roubados, estava vencendo o Botafogo por 3-1, deixou empatar. Se empatou com o São Paulo, perdeu um pênalti aos 47 do segundo tempo. Se somar esses pontos óbvios que o Flamengo poderia ter ganho, o Flamengo estava 10 pontos no lugar na frente do segundo colocado. É verdade mesmo. Mas o futebol ele é bom por isso. Você falou si quantas vezes? É por isso que eu estou falando. O futebol ele é legal por isso. Porque o si ele interfere diretamente. E não entra em campo. O único si que entrava em campo é o do Barra Mansa. Mas já não entra mais também. Esse si atrapalha. E o Afonso falou, eu falei, eu vou falar isso lá e vou citar seu nome. Mas é verdade. O Flamengo deu uma subida de produção. O Diego já não joga contra o Sport Recife. O Flamengo joga sábado, 16h15 contra o Sport Recife. 16 horas na Arena Pernambuco contra o Sport Recife, não será na Ilha do Retiro, será na Arena Pernambuco, 16 horas contra o Sport Recife, o Sport que é o 12º colocado com 23 pontos, o Flamengo é o 4º colocado com 31, empatado com o Corinthians, né? Hoje a gente tem Palmeiras com 33, Atlético Mineiro com 32, Corinthians e Flamengo com 31, sendo que o Corinthians está na frente do Flamengo por um dos quesitos aí que eu não me lembro bem qual é não. Mas o Flamengo está entre os 4. Há muito tempo o Flamengo não fica entre os 4. Poderia estar na frente? Poderia. Se tivesse acontecido um desses resultados. E esse jogo contra o Santos foi uma vergonha, né, Samuel? Contra o Santos foram 2 pênaltis claros que o juiz não deu. O cara segurou o Guerreiro assim, escandalosamente, assintosamente perto do juiz. E o outro, a bola bateu na frente do juiz, não deu pênalti porque eu não quis. E aí vem aquele assunto que a gente falou antes do jogo lá na Rádio São Fluminense, que a gente tem falado aqui. Eles pegam um juiz de Belém do Pará. Belém do Pará tem quem na primeira divisão? Qual o clássico que joga em Belém? É Tunaluz, não, Tunaluz nem tem mais. É Paysandu e Remo e Paysandu. Aí você quer o quê? Que pega experiência, que tenha capacidade? Porque tudo isso é emocional, tudo isso é uma parte técnica. Você não apita grandes jogos, vai apitar Flamengo e Santos. É um absurdo, né? Não, a gente sempre disse isso. A situação realmente é complicada. Agora, os árbitros vêm errando muito. Muito. Não só os árbitros auxiliares. Auxiliares também. Eu fiz um comentário no jogo Ponte Preta e Fluminense Ponte Preta. Aí teve um tricolor que ele trabalha até no posto de gasolina também, amigo do Flavinho, que ele ficou bravo, mandou o Flavinho me dar um recado, que ele estava muito bravo comigo.
aquela coisa toda. Mas o gol do Cícero estava impedido. Estava impedido, não tem nem o que reclamar. Naquele momento, foi o último jogo que o Fluminense jogou às 11 horas. Naquele momento, a Ponte Preta mandava no jogo. Né? Depois ele me dá uma falta na entrada da área que inexistiu, falta não existiu. Ele ainda dá cartão amarelo para o zagueiro da Ponte Preta. Foi. Né? Depois ele me dá um impedimento. Ele não deu o gol da Ponte, não sei se esqueceu de falar do gol da Ponte. Bateu no travessão, bateu dentro e voltou. Ainda tem esse lado ainda. Quer dizer, aí no final da partida, por isso que eu gosto do Levi, o Levi ele falou, não com essas palavras, mas disse, olha rapaz, o Fluminense não jogou para ganhar esse 3-0. Ele foi muito honesto. É verdade, lógico que ele não ia falar tudo que eu falei, que o gol foi impedido, aquela coisa toda. Então, voltando para a questão do Flamengo, essa questão de arbitragem, todos os clubes foram prejudicados. O que conta nessa história toda é o Flamengo estar na 4ª colocação, mesmo não jogando um bom futebol. Eu ainda não confio ainda no Flamengo. O que aconteceu no Flamengo? Muita gente fala assim, mas ele agora, ele adotou o esquema com 3 atacantes, agora encaixou. Não tem nada encaixado. Morto. O Flamengo, ele é um time de bons jogadores. Mas está mal escalado. O Everton, por exemplo, é um bom jogador, mas o Everton está jogando muito mal. O último jogo ele jogou bem. Fernandinho não jogou ainda no Flamengo. O Fernandinho, acho que ele não jogou em lugar nenhum. Chiquinho não existe. Mas o Fernandinho acho que não jogou em lugar algum. Jogou um período no São Paulo razoável só. O grande desafio do Zé Ricardo é montar esse time. Mas ele não está sabendo. Ele não está sabendo o meu montar. campo. Ele diz, e ele se contradiz. Ele disse, por exemplo, que Mancoedio e Alan Patrick não podem jogar juntos. Claro que pode, não é canhoto, outro direito. Claro porque o Mancoedio cai muito pela esquerda, quando tem um na direita. Pô, isso é lógico, não é verdade? Isso é lógico. Então, eu vejo o Flamengo jogando com os dois sim, se os dois estiverem bem tecnicamente. Porque eles precisam... O Alan Patrick, para mim, é um ótimo meia. Só que ele dorme. É um sono que só. E parece que ele desliga muito do jogo. Aí não dá. Então, o Diego pode vir a completar isso aí. O Diego pode vir completar. Agora, eu não vejo com essa euforia toda o Flamengo... a sinceridade que o Levi usou, eu vou usar aqui. Eu não vejo o Flamengo jogando futebol para a 4ª colocação. Nem eu. Eu não vejo. Como eu não vejo o Corinthians jogando futebol para a terceira, para estar entre os 4 também. Não, eu já disse. Agora, Atlético, quer ver um bom futebol? Ver o Atlético jogar, ver o Santos jogar e ver o Palmeiras. O Flamengo ganhou do Atlético. Hoje eu falei com a secretária da minha casa, que ela é atleticana doente. Eu vejo 2 times com chance de brigar nesse título. Atlético e Flamengo. Eu não acredito no Corinthians. Não acredito no Corinthians. Aí você vai falar, o Corinthians fez 4-0 no Flamengo. Quem viu o jogo, desligou o primeiro tempo, falou que foi 4-0 no Flamengo. É outro jogo que a gente pode servir de parâmetro. Corinthians, eu não acredito. Acredito que o Palmeiras tenha plantel, tenha treinador. Mas não acredito no time do Palmeiras. Não acredito. Você está com cheiro de Atlético Mineiro. Eu vou te falar. Para mim, o sério candidato ao título hoje, nesse momento, é o Atlético Mineiro. Eu penso que Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras vão brigar no título. Acho mais que Atlético Mineiro, pela ordem, Atlético Mineiro e Flamengo vão brigar no título. Pode ser. Porque o Flamengo, tem plantel, tem time. O Flamengo, ele precisa, para mim, por exemplo, hoje, eu não colocaria, o mesmo caso do Cícero no Fluminense, eu não colocaria o Ilharão de segundo volante. O Ilharão, ele é o melhor jogador do Flamengo, mas disparado. Para mim é o melhor jogador do campeonato, você quer saber. Ele briga com o Lucas Lima como o melhor jogador do campeonato. E ele tem uma noção de posicionamento incrível. Ele está numa fase fantástica. Agora, ele não é o melhor jogador do Flamengo, ele joga de meia, joga de volante, joga de zagueiro, joga de lateral também. Joga de tudo. Pô, adianta o Arão, ele já joga um pouquinho adiantado, mas joga aquele... Não sei se o Mancoedio seria titular do meu time, não. Eu colocaria o Arão de meia. Eu colocaria o Diego do lado. Eu colocaria o Cuejá de volante junto com o Márcio Araújo, soltaria o Diego e o Arão e botava 2 atacantes. Quer botar o Mancoedio, tira um daquele lá. Porque o Fernandinho não vale nada, o Cirino também nada, o Everton nada. Então, e pode jogar, e ele pode jogar no famoso... Ele pode pegar no 4-2-3-1, né? São os 4 da defesa. Os laterais do Flamengo não tem essa característica, a não ser o Rodinei, que tem uma característica de subir. Ele pode jogar no 4-2-3-1. Poxa, você imagina ele jogando com Alan Patrick ou o Mancoedio,
o Ilharão adiantado, o Diego e o Guerreiro. O Guerreiro lá na frente, ainda tem o Damião ainda, né? Poxa, ficaria um timaço. Você atacaria. O Flamengo é muito ruim. O Flamengo atacaria com 3, 4, 5 jogadores. O Flamengo tem ganho os jogos. O Flamengo tem ganhado os jogos, sabe como? Na técnica dos jogadores, na capacidade do individualismo dos jogadores. Porque taticamente o Flamengo é uma. A gente não consegue ver ele coletivamente. Não, e outra coisa, e ele mexe errado para Dedéu. Flamengo e Sport. Arena Pernambuco, sábado, 16 horas. Empate. O Sport é o 12º colocado com 23 pontos. O Sport também, essa colocação dele é mentirosa. O time é bom. Ele tem jogado bem, tem um time de força. Agora, essa semana... jogando lá, amigo, vai ser bravo. Agora, essa semana, o prefeito do Rio de Janeiro falou uma coisa, eu não sei até onde vai, né? Que ele pode ceder o estádio de rugby, que é lá na Zona Oeste, lá em Deodoro, para o Flamengo construir o estádio. Nós estamos chegando na época da eleição, né? Então, é isso, né? o prefeito sabe que o Flamengo está uma grande... Você acha que é isso? Você que está jogando com a torcida, né? Isso também. Não, até porque não depende só dele, né? Precisa passar pelo município, né? Precisa passar pelo Estado. Não, eu não sei se é exceção do Estado. Não sei se é a mas independente Câmara de Vereadores. Independente de um do outro, tem que ter aprovação, tem que ser feito um estudo, que seria uma boa? Seria. Por quê? Porque nós vamos ter alguns elefantes brancos aí, né, como o Maracanã, né? Que depois da Olimpíada. Maracanã já ninguém quer, entendeu? E qual o lado positivo disso? Poxa, o argumento ele é muito plausível. Poxa, cara, o negócio vai ficar lá. E aí, nós vamos jogar rugby toda semana? Não vai. Então vamos nem ceder, nem tem tradição. vamos vender para o Flamengo, vamos ceder, vamos fazer um contrato, sei lá, de... Como fez Comodato. como fez com o Botafogo no Gel. Eu até acredito. Mas essa notícia agora que ele deu, ele tem falado muita besteira. Eu nunca vi político falar tanta besteira igual esse prefeito do Rio de Janeiro. Mas ele é político, mas que só você falou, que né? agora, época de Olimpíada, todo mundo alvoroço, o lugar lá vai Nem ser do acabou a Flamengo. Olimpíada. Vamos falar sério. Era lá. É brincadeira. Mas... Né? Olha, vamos mostrar os gols do Brasil. O Brasil que venceu a Dinamarca por 4-0. Vamos mostrar o gol. Finalmente deslanchou, né? Finalmente acabou. Vamos ver os gols aí, Samuel. Gostou da seleção brasileira, Samuel? Olha, a Dinamarca é muito fraca. Mas o Brasil tinha empatado os dois. Mas é muito Esse fraco. primeiro gol do Gabigol aí, foi gol de perna e foi gol numa sorte tremenda. Gol de pelada, tio. Gol de pelada. Se você for prestar bem atenção, já foi o primeiro gol, né? Se você prestar bem atenção, se o Diego puder voltar segundo, depois, né? Lá, o zagueiro, a bola passa pelo zagueiro e não estica o pé para colocar a bola, para tirar a bola. É lógico que não vamos falar só dos problemas da Dinamarca. A Dinamarca ela veio com um planejamento tático que foi desmontado aos 25 minutos. Né? Foi desmontado com gol e agora? Nós tomamos um gol. Aí alguém falava para os jogadores, provavelmente, né? Mas o time está classificado. Levou o segundo gol, nós continuamos classificados. Perdeu de 4-0, ficou classificado. Agora, analisando a seleção brasileira, houve progresso? Claro que houve. Você não pode pegar um time que ganhou de 4-0 e meter o pau nele, falar que não fez nada de bom. Claro, não, né? No mínimo fez os gols. Né? Ele trocou, o que ele fez? Ele trocou o posicionamento, ele mexeu no posicionamento do Luan, mexeu no posicionamento do Neymar. Mas para mim está perdido. E mexeu no posicionamento do Renato Augusto. Ele fez o óbvio. Porque o Neymar tem que jogar na seleção igual no Barcelona, isso é relativo. No Barcelona ele joga... De um jeito, porque lá tem Messi, tem... A análise ela é diferente. O Neymar pode jogar como joga no Barcelona. Em grande estilo? Pode, então vamos colocar. Pode. Agora o Neymar tem dificuldade? Não tem. Então vamos colocar ele de meia, ponta de lança, aquele meia que chega? Ele pode? Claro que pode, porque ele sabe fazer. Porque, na verdade, afinal de contas, ele é o camisa 10. Então foi isso que ele fez, puxou o Neymar para o meio. O grau de dificuldade da seleção foi muito baixo. O pessoal elogiou. O time da Dinamarca é muito ruim. A imprensa esportiva, paulista principalmente, elogiou muito o Renato Augusto. Com todo respeito ao Renato Augusto. O Brasil não foi incomodado. Não. A seleção brasileira não foi incomodada. Então, fez o que... O Neymar, assistência, 1 milhão de assistência e tal. Tentou fazer um gol de qualquer jeito, não conseguiu. Eu acho que o grande ganho foi o Neymar ter mudado
de individual para coletivo. Ele foi coletivo no jogo. Não, talvez até pela posição dele. Não, e aí com um detalhe, né? A gente está sempre falando aqui, todas as bolas da seleção brasileira, elas eram obrigatoriamente tinha que passar pelo Neymar. Nesse jogo, se a gente analisar, o primeiro gol foi o cruzamento de quem? Do Luan. O Luan, a bola cruzou, passou para o outro lado, veio para o outro lado. Foi falha da zaga, mas o Douglas Costa cruzou. Isso. Ela passou pela zaga de novo e ele fez um gol de perna direita lá do lado direito, um gol estranho, né? Porque ele pegou mal na bola para Dedéu e a bola veio. Esse foi o primeiro gol. O segundo gol foi a tabela que fez o Luan com o garoto direito, lateral direito lá, com o Thiago. Não, com o Zeca. O Zeca. Com o Zeca. Ele cruzou, a defesa dormiu, o Gabriel Jesus entrou e fez o segundo gol. Que por sinal já tinha perdido dois, que por sinal não merecia ser titular na seleção. O Gabriel Jesus está titular da seleção porque ele fez na Palmeiras. Porque os jogos que ele jogou agora, ele não jogou nada de novo. Ele fez um gol, mas não jogou nada. Nesse terceiro gol, jogo ele teria que ser barrado. Eu penso. Eu vejo futebol de maneira diferente, sabe, Samuel? E aí o segundo gol. Aí nós vamos pro terceiro. Uma bola metida no Douglas Costa, né? Douglas Silva. Santos. Ele, para mim, foi o melhor jogador em campo. Bom jogador. Foi no fundo de novo, fez o cruzamento, né? A bola passou no bolo, o Luan fez o terceiro gol. Aí vai para o quarto gol. Outra bola de novo, parecida, metida pelo Neymar. Ele vai no fundo, fez o cruzamento. O Gabigol, que é um fominha danado, mas que acerta, né? Certo. Ele virou do bico da grande área, da pequena área, do lado direito, virou, deu uma virada, fez o quarto gol. Agora, todos os 4 gols eu vi falha da defesa. Falha da defesa, fraco do time da Dinamarca, não por mérito da seleção brasileira. Jogou melhor? Eu no meu entendimento, jogou melhor. Claro. Se soltou, fez o gol, mas o Gabriel Jesus tinha que pôr o banco. Mas se não sai o gol naquele momento, o primeiro gol, ficar complicado. A coisa ficaria complicada. Eu vejo que ainda falta mais. O teste vai ser agora a Colômbia. O Micali me decepcionou taticamente, você quer saber? Mas ele, para mim, a gente estava participando de um debate com o Francisco Barbosa lá na Rádio Sul Fluminense. Aí segunda-feira o primeiro tema do debate foi a questão da seleção. Muita gente estava individualizando a culpa, se é que a gente tem que culpar alguém, individualizando. O Neymar. Inclusive, o pessoal da TV, todo mundo, eu acho que o pessoal jogou muito pesado com o Neymar. O Neymar tem responsabilidade? Claro que tem. O Neymar, para mim, tem que ser chamado a atenção, ele tem que ser, ou você sai do mercado, ou você fica e aguenta. Você é considerado o melhor jogador brasileiro hoje, um dos melhores do mundo. Então ele não quer o ônus, ele só quer o bônus. Para mim, acho errado isso. Agora, a gente não pode individualizar, tem que agir friamente. Primeiro erro, o Tite não ter sido técnico da seleção olímpica. O Tite se omitiu. Também. Porque ele tinha que bater no peito. Ele tinha que bater no peito e falar, vamos lá, gente, tô chegando agora. Eu acredito que ele já esteja metendo o dedo na coisa. Ele teve 2 dias com o pessoal. Não, o Micali disse esse dia na televisão assim, não, o professor Tite é sempre bem-vindo, mas o treinador sou eu. Será? Eu quero ele sempre comigo, aquela coisa. Será? Toda. Então, o primeiro erro começou com o Tite. Por quê? A seleção, ela passou... O pessoal tem memória curta. Ela passou pelo Galo, né? Depois foi para o Dunga quer ser técnico da seleção. Depois foi para o Micali, aí o Tite foi escolhido o técnico da seleção. Todo mundo esperava ele não, o técnico é o Rogério Micali. Então, ela teve uma mutação de metodologia de trabalho. O Micali está há pouco tempo com a seleção brasileira. Então, primeiro, ele tem uma experiência, a competição é sub-23, mas até certo ponto, a gente sabe disso, a hipocrisia, a Olimpíada, aquela coisa, todo mundo vê como profissional, todo mundo vê, inclusive a maioria dos jogadores não, é profissional. Você vê o seguinte, quem não é profissional na seleção brasileira? Ninguém. Todos eles, os 18 então, que estão lá. Já começou errado do Tite não assumir. Segundo, ele não tinha trabalho na seleção brasileira, né? Ele teve que montar o trabalho, a metodologia, aquela coisa. Como ele viu, poxa, qualquer um, isso eu absolvo até, isenta ele de culpa. O Gabigol voando, o Neymar, é o cara extra sério. É o cara. O Gabriel Jesus... sendo negociado para o exterior por cento e pouco voando. O Luan também jogando. Vou montar um time altamente ofensivo. Foi o primeiro erro dele. Ele tinha que começar a montar o time lá atrás, desde o goleiro e tal.
aquela coisa Para toda. mim, Então, uma série de erros. Para mim, ele já pecou na defesa. Ué, Para mim, o Luan é muito mais jogador do que o Rodrigo Caio. Caio. O Rodrigo é volante, é mais volante do que zagueiro. O Giba sempre fala isso. Então, houve uma sequência de erros, não dá para culpar. Onde que eu culpo o Neymar? O Neymar, para mim, não teve personalidade, acabou o jogo. Não podia ser capitão da equipe. Aquele 0x0 acabou o jogo. Vem cá, qual que é o microfone que eu falo? Vem cá, aqui, ó, o time assim, assado, se omitiu. Aí depois que ganhou no jogo de 4x0, ele deu entrevista. Entendeu? Aí ficou fácil. Então, foi uma sequência de erros. Não dá para individualizar o culpado. O culpado é o Micali, o culpado... O primeiro culpado foi o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que ele tinha que falar, Tite, você vai ser o técnico da principal, mas vamos começar o trabalho pela Olimpíada. E parar com essa besteira, temos que ganhar a Olimpíada, é necessário ganhar a Olimpíada. Parar com essa besteira. Vem o campeonato, vai vir o título, vem naturalmente. Esse ano vai ter menos cobranças, sabe por quê? Porque a Argentina caiu fora. A Argentina estando fora já tem menos cobrança. Deu uma rivalidade. México foi embora. México foi embora, entendeu? Argentina foi embora. Mas com esse time, onde eu estou querendo chegar? Com esse time, se organizar, o Brasil é campeão olímpico. Mas do jeito que está, ganhou da Dinamarca, venceu e não me convenceu. Para mim, eu vejo o Micali como eu vejo o Zé Ricardo no Flamengo. Agora, com todo respeito ao Micali, o Micali tem 16 anos de experiência, só trabalhando com base, essa coisa toda. Será que o Micali merece ser campeão olímpico? Entrar para a história do futebol brasileiro? Fala sério. Agora, Brasil e Colômbia, sábado, 22 horas em São Paulo. Não sei se... Bom, se bem que tem uma grande quantidade de jogadores de São Paulo, né? Hoje a gente tem lá o Zeca é de São Paulo, o Rodrigo Caio é de São Paulo, o Marquinhos saiu do futebol de São Paulo. Gabigol, Gabriel de Jesus, Renato Augusto, Neymar, Renato Augusto, provavelmente o volante, o Thiago Maia também. Apoio vai ter. Apoio tomara que tenha. Agora, o que a gente pode esperar desse Brasil e Colômbia, Samuel? Sangue, suor e lágrimas. Você acha? Agora, não sei se é de alegria ou de tristeza as lágrimas. Você acha que é difícil ganhar na Colômbia? Vai ser difícil. Porque seria Colômbia ou Nigéria? A Nigéria é um bicho-papão pra gente, né? Virou um assombro, uma assombração. Rapaz, como é que pode? Onde estamos, né? Onde estamos? Mas é a questão... Brasil e Colômbia. Mas eu acredito que vai ser uma vitória brasileira, mas na base de muito sacrifício. Sangue, suor e cerveja, não? Oi? Sangue, suor e cerveja? Sangue, suor e lágrimas. E lágrimas. Cerveja depois. É depois, né? E há também a Fabiola Hyper, que é uma colunista fofoqueira do portal R7, da TV Record. Ela noticiou, muita gente abafou essa notícia, que o Neymar, junto com alguns outros jogadores, antes do jogo contra o Iraque, os caras tomaram cerveja, foram pra balada, aquela coisa toda, fizeram uma festa. Ela testou isso no ar. Então não é mentira. Ela testou isso no ar, entendeu? E eu não vi, não ouvi, não li nada a respeito. Isso não interessa. Aliás, nem aquele negócio da menina lá, da menina do nado sincronizado que dormiu com o menino lá, aquilo foi muito pouco noticiado, né? O UOL que deu mais notoriedade ao assunto, aquela coisa toda, a briga dela com a parceira dela, enfim. Mas a gente precisa rever determinadas coisas. Agora, o banho que nós estamos levando na Olimpíada, de medalhas. Nossa, as meninas se fosse até um banho, Unidos e é um banho de ouro, né, que nós estamos levando. E outras coisas. A menina dos Estados Unidos ontem... Aquela Biles, né? Biles, que arrebentou com tudo, né? Aí, a nossa grande esperança era o Thiago, né? Ele ficou em sétimo. Mas o Thiago, ele arriscou. Ele a 50 metros, ele arriscou tudo e acabou perdendo. Se dando mal, né? Na verdade é o seguinte, ele ficou em sétimo colocado. Ficou muito longe, né? Porque ele apertou o ritmo. Agora, em termos de organização, não pode se reclamar não, né, Samuel? Olha... Está muito bem no quesito de segurança, mas a organização tem muita falha. Muita coisa até que a gente não está sabendo. Verdade. Mas vai vir tudo à tona. Segunda-feira, dia 22, tudo à tona. Inclusive, vai um cheque para você, vai chegar um cheque, não, uma fatura para você, que nós vamos começar a pagar a conta. De cara, 60 milhões de reais por ano para manutenção dessa parafernália toda da Olimpíada. Um abraço, amor. Um abraço, pessoal de casa. Bom fim de semana. Tá certo, estamos chegando ao final do Tribuna do Esporte, em nome do Giba Imóveis, a imobiliária da família, 33470321, e do Unifoa, o maior e melhor centro universitário do estado do Rio de Janeiro. Para você que está sempre conosco, para você que nos acompanha todas as sextas-feiras aqui no Tribuna do Esporte,
Obrigado pelo carinho, pela audiência. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, sua vida, que você tenha um final de semana abençoado. Até terça-feira, se Deus quiser, no Tribuna do Esporte, primeira edição. Um abraço, galera. Bom final de semana.